jogo. Ou vocês me deixam julgar, ou então tem jogo. Então, vamos continuar, então, né? Finalzinho do capítulo 13. Paulo e Fernando vai falar, mas antes vamos fazer a nossa oração. Vou pedir a Isabel para fazer a oração para nós. Mestre amado, agradecemos por mais esta oportunidade de encontro, de estudo, onde queremos nos preparar cada vez mais para te servir, para estarmos disponíveis para o trabalho do bem, para sermos instrumentos do bem, e que a nossa vontade e as nossas ações sejam conforme nos foi ensinado, seguindo os seus passos, e que cada ensinamento a gente possa levar para a nossa vida, na prática, para te servirmos, para servirmos cada vez melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ok, Paulo. Então, vamos iniciar o estudo, finalzinho do capítulo 13. A gente está terminando o capítulo 13, né? Companheiro libertado, que trata, né, do desencarne, da finalização do desencarne de Dimas. E nós paramos na parte em que ele trata, né, das operações decisivas, onde o Jerônimo vai colocar a mão na fronte, né, do Dimas, dando a ele desejos, né, de fazer uma prece final, dando a ele essa oportunidade. Então, eu vou tentar ler a prece que o Dimas fez. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Mas, se é possível, amado médico, socorre-me com teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos. Por que não compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revi o colo materno e sentia sede do carinho de mãe. Oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos, ele refletia. Premido pelas doces reminiscências, modificou o quadro da súplica, lembrou a cena da crucificação de Jesus, insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria, e sentindo-se de joelhos diante dela, implorou. Mãe dos céus, mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, mãe de meu mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade bendita entre as mulheres. Então, aqui ele mostra que ele mesmo, né, tendo praticado bem a caridade, ele ainda se sente, né, um mísero servo. E ele pede, né, que como Jesus, no momento da crucificação, a mãezinha dele estava lá, ele pede, né, se poderia ter o colo de mãe nesse momento em que ele já vê que o corpo dele já, né, mais de 12 meses de sofrimento lá, carnal, se ele poderia ter esse amor, né, nesse momento crucial da vida dele.
Ó providência maravilhosa do céu, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz, semelhando neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos a paz divina. Sou a mãe dele. Então, a gente observa, né, que com uma oração sincera, né, um coração contrito, e as mães, né, nesses momentos finais aí, né, mesmo a gente sabendo que tem laços que são só consanguíneos, que não são laços né, eternos, às vezes são só no período de cada encarnação, né, a gente observa que muitos irmãos que chegam na reunião mediúnica, né, são as mães que vêm buscar pelo afeto, pelo carinho mais próximo, né, de quem desencarnou. Então, agora você continua aqui. Então, vamos continuar. Se alguém quiser considerar alguma coisa toda a prece, então nós vamos continuar aqui. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inolvidável quadro afetivo. Sentava-se a velhinha no leito, dispondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos cariciosas. Em virtude do esforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciana, atendendo ao nosso dirigente, né, foram velar pelo sono da esposa, né? Lembrando que a esposa ela foi recolhida para poder facilitar o desligamento, ela estava atrapalhando, né, com os laços invisíveis e escuros, né, que estavam envolvendo Dimas, né? No recinto permanecemos apenas os três, né? Dimas, experimentando indefinível bem-estar, no colo da mãe, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança semiconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o nervo vago, né? O nervo vago, tem aqui a nota de rodapé, né? É o 10º nervo craniano e o principal componente do sistema nervoso parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, né? Que coordena as funções do organismo de forma autônoma, né? Para facilitar o desligamento das vísceras, né? Então, começou de baixo para cima, né? A seguir, utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando, mais tarde, as fibras inibidoras no cérebro. Descansando alguns segundos, asseverou: não convém que Dimas fale agora aos parentes. Formularia, talvez, solicitações descabidas, né? Porque ele ia ficar inconsciente, né? Aliás, já estava inconsciente, né? Não convém que... indicou o desencarnante e comentou sorrindo: noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação, né? Então, parcas, na mitologia clássica, né, são as 3 deusas que determinam o curso da vida humana, né? Então, lá na antiguidade, eles já acreditavam que havia auxílio no processo de desencarnação, né? Achei interessante que ele falou que ele estava, né, fazendo esse trabalho e ele teve que descansar um pouco, né? Porque a gente fica achando que no plano espiritual é tudo fácil, né? É tudo mágico, é tudo simples. E esse processo que ele está fazendo, né, do desligamento, você vê que ele teve que parar e descansar, né? Então, para a gente parar de ter essa ilusão, né, de que o plano espiritual como se diz, tá tudo pronto ali. Uma vez o Vicente falou numa reunião, né, que a pessoa vem e fala: eu quero ter notícia de fulano de tal. E acha que tá assim, né? Tá pronto ali na mão. Não é bem assim, né? A coisa é bem mais complexa do que a gente imagina, né? E porque eu indagasse, tímido, por onde iríamos começar, explicou-me o orientador. Segundo você sabe, André, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma: o centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas; o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax; e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro.
Minha curiosidade intelectual era enorme, entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia, né, como gentil, percebeu o propósito, né, e me acrescentou: no outro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade, né? Então, ali ele sintetizou, né, os 3 pontos de desligamento da alma, né? Mas logo aqui abaixo ele fala que tem várias zonas vitais da individualidade, né? Que é bem complexo, né? Aconselhando-me cautela na ministração de energia magnética, a mente do moribundo começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento, né? Então, assim, essa substância leitosa é o perispírito que está se desligando do corpo físico, porque, assim, até onde eu sei, o perispírito e o corpo físico, eles estão bem, assim, fundidos, que não dá para saber onde começa um e termina o outro, né? Está conectado ao não, né? Eu não sei. Alguém sabe responder? Essa substância leitosa? Você sabe, Vicente? Na realidade, na hora que está fazendo o desligamento, ele começa a libertar, não é isso? Ele começa, o perispírito ainda não foi desligado, o perispírito ainda está ligado. Mas existe uma série de energias que você vai desligando determinados pontos e essa energia ela vai sendo extravasada, né? Isso, e voltando essa energia para o cosmo normal, tá? Pode ser ectoplasma, pode ser outro tipo de energia que ele está retirando aí. Normalmente é assim. Quando há um desligamento na finalização, você vai ver que o perispírito dele já forma, ele desliga do corpo e ele forma logo em seguida. É como se estivesse retratando na lateral do corpo, próximo ao corpo. Nesse caso aqui, ainda é a energia que está saindo, não é o perispírito ainda não. Na sua totalidade, é parte dele, sem dúvida nenhuma. É que mais é energia animal. É porque mais para frente ele vai falar que depois que desprende a centelha lá do cérebro, né? Sim. Aí ela pega essa energia, que eu achei que era o perispírito, e ela junta. Ajuda, né? Ela vai unir, o perispírito também suga parte dessa energia, porque ele vai precisar dessa energia animal também, para a manutenção da vida. Isso deve ser Ô, Vicente, podemos entender que essa energia está sendo utilizada para, não sei se a palavra seria essa, compor o perispírito dele? Perfeitamente. O perispírito é matéria. A gente precisa entender que é matéria, só que ele é semimatéria, né? Então, ele não é uma matéria densa como o corpo físico é. Tanto é que o corpo físico ele é visível aos olhos humanos. O perispírito, normalmente, não é visível aos olhos humanos. O perispírito ele é visível à alma ou ao espírito. Então, isso aí já é parte da energia dele que está sendo retirada, sendo desligada. Cada ponto, tanto é que ele fala aqui dos pontos anteriores de desligamento, ele citou os 3 mais principais, mas quando começa um processo de desligamento nesses 3 aí, na parte básica, a parte das emoções, e a última sensação, você vai ver lá na frente, na hora que ele desliga, que ele faz o desligamento na região cerebral, aí ele simplesmente se forma do lado, e parte da energia daquilo que ele vai sendo retirado e desligado, parte dela vai acoplar o perispírito. É mais ou menos. Poderia-se dizer que isso aí seria o produto desse trabalho de desligamento? Por exemplo, quando você queima uma matéria, ela parte vira calor,
parte vira cinza, por exemplo. Talvez quando fazendo esse trabalho aí gera esse produto leitoso, seria isso? O problema inclusive, hoje eu até comentei isso com a Isabel, a cremação, ela traz muitos problemas para o perispírito. Você imagina alguém sendo cremado que não foi desligado do corpo. Tanto é que aí já é uma visão mais científica. Normalmente, a cremação só é feita 72 horas da confirmação do desencarne pela medicina. Eles não fazem o procedimento antes de 72 horas. Por quê? Porque dentro das 72 horas o espírito pode voltar, o corpo já aconteceu. É raro, mas pode acontecer, né? Do corpo voltar à vida. Então, eles não fazem. Só que é o seguinte, pelo que a gente estuda, mesmo passando as 72 horas, ainda continua o processo de desligamento. Por quê? Porque se você fizer o desligamento em 100%, você estaria cometendo ali até uma violência com quem está desencarnando. Então, alguns pontos ainda vão ficar ligados ao corpo, né? E eu estou falando aqui de uma... Eu estou falando de um desligamento natural. Agora, você imagina, por exemplo, um desligamento natural sem a presença da espiritualidade. E vamos dizer que esse espírito que vai ser cremado, ele não tem ajuda espiritual para o desligamento. O que vai acontecer? Quebrar tudo. Vai ficar medo. Esse é o problema. E para recompor isso? Quando é enterrado vivo, que então se acorda debaixo da terra e vai... Não. Só que as sensações, você estando vivo, é diferente. Por quê? Como tudo é energia, Patrícia, e quando você queima o corpo, você transforma ele em energia. Tá certo? Só que essa energia, se você pegar, por exemplo, o perispírito, ele é semimatéria. O corpo físico, ele é matéria, mas você tem ali um monte de vidas em processo de evolução. Esse é o grande problema. Agora, quando você está enterrado, mesmo você estando ligado por fios tenuíssimos ao corpo, não quer dizer que você vai sentir as sensações do corpo em decomposição, não. Sente, não. É só nos casos, em alguns casos, a gente não pode generalizar, mas em alguns casos de suicídio, isso pode acontecer sim. E quando eu falo de suicídio, eu estou falando no sentido geral. Porque suicídio não é só dar um tiro na cabeça, se enforcar, não. Existe o chamado também que nós conhecemos como espíritos, o chamado suicídio lento. Isso também pode acontecer. Por exemplo, uma pessoa que idolatra o corpo, ele pode ser enterrado e ele ficar preso ao corpo e não querer desligar do corpo e ele sentir as sensações do corpo sendo decomposto. Isso pode acontecer. Deve ser horrível. Nossa Senhora. Doido. Vai lá, Paulo. Ô, Vicente, A Sandra numa das reuniões passadas, nós atendemos, né, uma pessoa que ela tinha essa condição de fixação no corpo. E pior ainda, ela queria retornar o corpo dela e ela ainda falava, não, porque o meu corpo é tudo que eu tinha. Eu cuidei desse corpo. Esse corpo, eu fiz várias coisas, né? Então, queria voltar para aquele corpo, só que o corpo já estava em decomposição. É muito triste quando acontece. Eu já contei aqui para vocês a história de um conterrâneo meu, que ele desencarnou com 50 anos, e ele já era um cara muito rico, ele morava aqui na Cidade Nova, até frequentava o centro lá. E quando ele faleceu, eles acabaram levando o corpo dele para ser enterrado lá na minha cidade. E como ele ainda estava muito apegado à matéria, ele relata como que foi que ele desligou-se do corpo. E ele relata isso numa reunião mediúnica nossa. Ele conta para mim tudo o que aconteceu.
Só que entre o enterro dele e a libertação, o desligamento dele do corpo, ele demorou quase 6 meses. Então, a gente para e pensa e fala assim, pô, 6 meses para desligar do corpo? Ô, gente, isso não é nada. Nós já tivemos situações da pessoa ficar... Só que é o seguinte, como que ele vai relatar isso? Ele não tem energia, ele não está comendo, ele não está bebendo. Então, é muito comum o espírito, cada esforço que ele faz, ele logo em seguida dorme. Ele dorme para recompor as energias. Na hora que ele acorda, ele tenta fazer alguma coisa para desligar do corpo. Aí ele dorme de novo. E esse camarada, ele chama Geraldo, ele contou tudo o que aconteceu com ele. Inclusive o retorno dele para Belo Horizonte. Ele demorou, entre o enterro dele lá e o retorno dele aqui em Belo Horizonte, quase 1 ano. É uma história espetacular. Eu não vou contar aqui não, porque ela é muito grande, mas é uma história espetacular e que ele relatou na visão dele, que é muito mais legal. Então, assim, esse troço realmente não tem como você virar e falar assim, não, isso aqui acontece igual com todo mundo. Não, não é. É por isso que eu, Vicente, tenho uma visão de misericórdia de Deus muito diferente de muita gente. Porque misericórdia, eu não posso ter misericórdia e, ao mesmo tempo, eu estar desrespeitando a lei que eu mesmo criei. Aí não é misericórdia, aí é desrespeito. Então, eu crio todas as vezes que você cria uma lei, você cria uma lei para regularizar alguma coisa. Você tem a lei de trânsito, você tem as leis domésticas, você tem as leis que regem o corpo, entendeu? Então, uma lei, aí nós temos as nossas leis no Brasil, é para regulamentar alguma coisa. Deus não foi diferente. Ele criou as leis para regulamentar a nossa vida. Só que a lei dele, como é perfeita, mesmo ela estando impressa em nós, ela funciona de acordo com a nossa capacidade intelectiva, nossa capacidade de entender, né, as coisas e tudo mais. Ô Vicente, ainda não foi aqui, né? A gente está comentando e olhando só para esse ângulo de um desencarne normal. No caso do acidente, e alguns acidentes são seguidos de que o corpo é queimado, né? E às vezes queimado totalmente, né? Totalmente carbonizado o corpo ali. Então, a diversidade é muito grande, né? De forma de desencarne. Então, para isso aí, eu acho que daria vamos falar assim, um estudo bem longo, né? Porque essa foi a forma de desligamento do Dimas. Mas, no caso de um acidente, muda tudo, né? É muito complexo, porque, assim, igual, por exemplo, um carro pega fogo, alguém está lá dentro. A gente não pode, eu não acredito em coincidência, né? É uma morte, é um desencarne terrível. E de mais a mais, a pessoa que está ali dentro, ela vai fazer de tudo para poder se libertar daquela situação. Então, ela vai morrer, ela vai desencarnar consciente. É a mesma coisa de você estar afogando. Você está desencarnando consciente. Então, você imagina, né? Você imagina a dor, o problema que é para uma pessoa nessa situação. Agora, como eu não acredito em injustiça, pelo contrário, eu acredito em oportunidade, não tenha dúvida de que tudo aquilo é para o despertar de valores daquele espírito, né? Tanto é que a gente observa, por exemplo, você tem pessoas que têm um câncer, eles ficam aqui 5 anos, 10 anos, tem pessoa que tem um câncer que dura 1 mês. E às vezes acha que o outro que durou 10 anos, ele tem mais mérito do que... Não, pelo contrário. Né? O que durou 30 dias é que tem mais mérito. O que durou 10 anos na vida física em estado vegetativo de sofrimento, não, esse ele está no resgate, é expiativo. A Sandra quer falar? Boa noite, gente. Boa noite. No caso, a cremação, que tem que ocorrer
ocorrer a constituição, né, do perispírito. E como é que ocorre isso? A reconstruir o perispírito. Porque ele queima, né? Eu fiquei curiosa. Sandra, isso é tão complexo, porque, na realidade, o que acontece? A parte espiritual vai depender muito de um tratamento hospitalar no âmbito espiritual para que o espírito recomponha o perispírito em X período. Agora, a parte física, tudo que é físico tem seu duplo. Então, olha que interessante. Quantas pessoas cremam o corpo, eles mandam cremar o corpo com medo de ser enterrado e sentir tudo que vai acontecer, a terra e tal. Isso é o quê? Isso não deixa de ser um materialismo. E o que ele pensa? Se eu queimar meu corpo, se eu passar pelo processo da cremação, beleza, acaba tudo, resolve tudo. Então, olha que interessante. Se você pegar um corpo, parte dele é devolvido para a mãe natureza. Porque a gente fala assim, ele morreu, extinguiu o corpo. Não extinguiu nada. As vidas ali continuam. Nós temos uma série de vidas que estão aqui. O próprio André Luiz, ele relata, num dos livros dele aí, no outro livro que eu li ali, ele relata como que acontece o processo do desencarne, inclusive do Dimas aqui, ele fala também, quando as bactérias e os vírus começam a movimentar dentro do corpo, é como se fosse uma correria e uma guerra. O André Luiz ainda pergunta assim, mas é uma guerra que acontece interna no corpo? Ele fala mais ou menos isso. É o mais forte matando o mais fraco. Olha que interessante. E alguns vírus algumas bactérias vão comendo outras menores. Olha que interessante. Elas comem, elas alimentam, mas tudo que você come, você vai ter que defecar. Porque o caso aí da cremação, porque imagina, a situação do espírito já não é boa, né? Porque se ele vai ficar no corpo, ele ainda vai ser cremado, aí pode piorar a situação em muito. Assim, né? Eu fiquei imaginando. Eu Obrigada. prefiro não me cremar. Mas os hindus são espiritualistas. Eles têm uma visão diferenciada. É uma cultura deles. Agora, eles terão as mesmas dificuldades? Sim, porque a lei é igual para todo mundo. Agora, existe um outro detalhe também, gente, que a gente precisa entender o seguinte. Qual que é a intenção? Porque existem situações em que você também... que a gente não pode generalizar nada. Foi até bom, Estela, lembrar disso. A gente não pode generalizar tudo. Tem coisas que você tem que ter um certo cuidado. A própria cremação, existem situações, principalmente para quem não tem o mínimo conhecimento, de uma amenização do processo. A espiritualidade tem recursos para para desligar uma pessoa, perispiritualmente falando, daquele corpo, tá certo? Onde vai ser Depende cremado... do mérito, né? Sandra, tudo depende do mérito. Tudo depende das nossas condições. Olha que eu tô falando no caso de não haver méritos. Aí que complica mais ainda. Se não houver méritos, é mais complexo. Agora, a gente também tem que analisar o seguinte. Às vezes o espírito não tem mérito, mas às vezes quem ama ele tem. Então, assim, tem coisas no plano espiritual que é muito complexo você fechar 100% uma questão individual. Uma coisa é você fechar a questão, outra coisa é você fechar a questão individual. Mérito, normalmente, são créditos que você adquire em suas vidas, tá certo? E que você usa esses créditos para tudo que você vai viver a nível físico e a nível espiritual. Então, é isso que a gente chama de mérito. Méritos são conquistas pelos trabalhos que nós realizamos. Trabalhos em todos os aspectos. Conforme diz Ezequiel, o que é trabalho? Tudo aquilo que exige esforço
do espírito, no corpo ou fora do corpo, representa trabalho para Deus. Esse é o debate. Ok. Pode continuar aí, Paulo. Vicente, eu às vezes eu fico pensando assim, que falar que uma pessoa consegue alguma coisa por mérito, me parece que, não sei, soa como se fosse uma barganha, sabe? Então, muitas vezes eu acho que eu prefiro acreditar que não seja por mérito, mas que uma coisa que aparentemente é ruim, talvez seja por merecimento de uma oportunidade de crescimento, sabe? Às vezes um espírito que é queimado, que é isso, que é aquilo, passa por determinadas situações que vão possibilitar um crescimento dele e não necessariamente é por falta de mérito. Olha para você ver. Vamos pegar o caso de Dimas. Dimas tinha méritos. Ele tinha crédito. E ele sofreu. O processo dele não foi um processo de ausência de sofrimento, não. Ele sofreu em consequência do apego excessivo aos familiares. Ele sofreu em razão das influenciações externas que aconteceram. Ele sofreu em razão de um crime que ele assistiu no passado e ele achou por bem agir de forma diferenciada. Ele sofreu porque ele não orava com parentes. Conforme diz Estela aqui, ele sofreu porque não fazia o culto do evangelho no lar. E porque eu acredito, o que faz a gente agarrar nesse momento são sentimentos, são aquilo que eu sinto. E ele sentiu aquilo dentro dele. Ninguém cobrou isso dele. Ninguém cobra as coisas da gente, não. Nós é que nos cobramos. Eu, por exemplo, quando eu desencarnar, eu posso pensar num cachorro que eu não tratei bem, eu posso pensar em alguma coisa assim da minha vida que eu achei que eu não agi bem. Eu é que estou me punindo. Se eu continuar naquela lenga-lenga, eu vou me punir mais ainda e eu vou piorar mais ainda. Então, às vezes eu vejo mérito não só das coisas daqui para lá, mas das coisas daqui para cá também. Porque quando eu me modifico interiormente, quando eu entendo o próximo, quando eu vejo os animais como meus irmãos, quando eu respeito tudo ao meu redor, eu estou construindo méritos. Então, não é só obras daqui para fora, mas daqui para dentro. Porque a partir do momento que eu me mudo interiormente, eu mudo todo o contexto em volta. Perfeitamente. Só que... Posso só te falar uma coisa? Isso também não é trabalho? Isso também é trabalho. Escuta só, nós precisamos de entender o seguinte. Quando você tem dinheiro, o que você tem? Capacidade para comprar. Beleza? Então, vamos mudar, porque o nosso vocabulário é muito pobre. Quando a gente fala de mérito, você está falando de créditos. Você está falando de créditos. Quando você tem crédito, você pode adquirir. Só tem um detalhe. Gente, o livro está mostrando tudo isso para nós. Agora, nós não podemos negar, conforme lembrou a Estela, que nós não podemos comprar felicidade. Nós não podemos comprar paz. Nós não podemos comprar paz de espírito. Nós não podemos comprar um lugar no plano espiritual. Por quê? Aí nós temos que ver o que o Evangelho de Jesus fala. Aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Eu posso ser uma pessoa cheia de méritos, cheia de crédito, mas o meu tesouro está preso aqui às sensações da terra, está presa aos costumes da terra. Mesmo eu tendo uma série de créditos, eu não vou sair da terra, eu não vou ser resgatado daqui, vou ser conduzido para o plano espiritual, não. Uma das coisas é o seguinte, a gente tem o costume de dizer assim, para as zonas purgatoriais, eu mesmo sou atraído. Para o mundo espiritual superior, eu sou conduzido. Essa é a diferença. Para eu ser conduzido para o mundo espiritual superior, eu tenho que ter créditos, ou seja, méritos. É isso que a gente está precisando entender. Mas mesmo eu tendo um mérito, não quer dizer que eu vou ser conduzido para lá, não.
Eu posso estar preso aqui. Isso está no Evangelho de Jesus, não é só o que está escrito aqui no livro, não. Então, a forma de vida que eu escolhi para vivenciar, a minha relação com as leis divinas, ou seja, com a criação de Deus, o respeito ao meu corpo, porque as pessoas acham o seguinte, não, esse corpo aqui morreu, acabou. Uai, peraí, você não respeitou seu corpo, não, você tem que respeitar ele. Esse corpo aqui, ele está cheio de vidas, vidas que estão sendo viciadas por nós. Vidas que elas terão mais dificuldade para chegar adiante no processo da evolução por incompetência administrativa nossa. É diferente, gente. Agora, a gente vive aqui no mundo como se nós apenas tivéssemos direitos. Nós esquecemos de tudo que está à nossa volta. A gente não para pensar assim, se comermos todos os peixes que estão no mar ou nos rios, a vida prossegue. Prossegue não, a água vai morrer. Se eu matar todos os pássaros e os bichos que estão lá na floresta, nós vamos morrer. Vamos morrer por quê? Porque a natureza não vai resistir sem os animais que a conduzem, que replantam. Porque qual é a função dos pássaros? Replantar. Além disso, eles cuidam. Eles transportam uma floresta de um lugar para outro através de sementes. Agora, você pega, por exemplo, o nosso corpo, a beleza que é o nosso corpo, o problema todo é uma questão de interpretação. Eu posso, sim, ter mérito, muito mérito, mas se eu não agir dentro da lei, se eu ainda sou materialista, e quando eu digo materialista aqui, não é o cuidado que você tem que ter com a matéria, é os excessos que nós, às vezes, aplicamos e que nós passamos a nos sentir como se nós fôssemos donos. E isso, sim, gera uma série de problemas. Então, eu não vou ser conduzido daqui, do plano espiritual, para uma colônia espiritual superior, eu não vou ser conduzido só em questão do mérito. Se eu não tiver mérito, eu não vou ser relembrado, não. Está lá no livro, só um minutinho, está lá no livro Entre o Céu e a Terra. As irmãs de caridade que trabalharam por muito tempo aqui na Terra, tá certo? Elas desencarnaram, continuaram aqui na Terra, inclusive elas têm um grupo de trabalho e que elas mantiveram em espírito, no mesmo hospital que ela trabalhava, com a mesma sigla de entidade, era uma entidade católica, está lá no livro, não estou inventando, não. Mas elas não conseguiam sair daqui da Terra e ir para uma colônia espiritual, sabe por quê? Porque a realidade delas era aquilo que elas aprenderam. Que a porta do céu tinha que abrir, Jesus tinha que vir buscá-las. E isso não aconteceu. Só que elas continuaram com as mesmas convicções delas, tanto é que o André Luiz questiona, e fala assim, não, elas vão ter a oportunidade, vão retornar para a Terra. Então, olha para você ver, os conceitos que eu crio, que eu alimento aqui na Terra, eles vão gerar facilidade ou dificuldade para que eu possa me libertar, né, da materialização que normalmente eu faço. O Dimas, ele era um tarefeiro, né, e tudo como é dito, mas ele esqueceu da família. Ele esqueceu de conduzir a família dele dentro da doutrina. É tanto que no desencarne dele, a mulher dele desespera, porque ela não tinha maturidade doutrinária ali, né? Para poder aguentar aquele momento. Ela falou que ia ficar perdida, o que seria dela e dos filhos. Então, eu acho que a gente não deve esquecer desse fato. Eu acho que foi um fato importante. Ele foi um trabalhador, mas essa parte ele faltou. E uma parte, talvez, que seria a mais importante da vida dele, né? Que era com a família dele. E ele faltou e avacalhou na hora do desencarne dele. Prendeu ele mais. Fala, Isabel. Quanto mais eu tento entender e vou estudando, eu fico vendo que a gente está fadado mesmo a ficar aqui na Terra e de não ir para nenhuma colônia mesmo, não. Porque eu fico pensando o seguinte, eu fico vendo assim, particularmente, né, pensando assim, no meu exemplo,
Eu acho que eu já melhorei em relação ao meu materialismo, mas eu ainda sou muito materialista. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu já melhorei. Então, isso não é levado em conta. Então, por exemplo, né, o que a gente vai tentando fazer, igual o Vicente estava explicando aí, eu entendo isso sim. Né? Como também eu entendo que quando a Estela fala lá que aprendeu a amar os animais, isso também é um trabalho. Tudo aquilo que requer esforço, e isso requer o nosso esforço, porque é uma mudança, toda mudança requer o nosso esforço. Então, isso é um trabalho. Então, a gente, de certa forma, está adquirindo crédito. Só que, mesmo adquirindo todos os créditos, nós ainda somos materialistas. Então, se a gente não consegue, a gente ainda está aqui vivenciando, né, no mundo de provas e expiações, é porque a gente também é materialista. Então, é por isso que está explicado. Então, esse nem 5%, é 1% que vai para uma colônia espiritual. Então, já estou pensando que a gente vai mesmo, sei lá, né, passar assim, uns bons anos aqui. Seria isso mesmo? A gente é fadado a isso? Né? Não é totalmente assim, não, Isabel. Escuta só. É claro que nós teremos, sim. Você quer ver uma coisa? Você acabou de citar aí, você usou o termo meu caso. E a gente entende muito bem porque você nunca deixou como segredo um certo apego que você tem aos seus filhos. Tá certo? Uhum. Olha o que acontece. Se você desencarnasse hoje, você teria condições de sair da Terra e ir para nosso lar, por exemplo? Não. Sabe por quê? Porque você ainda está apegada aos seus filhos. Você ainda tem esses filhos como seus. Mas quem aqui na Terra que não está? Qual mãe que não é apegada ao filho? Isso que eu fico pensando. É para isso que nós estamos na doutrina espírita. É para aprender que os filhos não são nossos. Agora, olha que interessante. Eu escutei hoje de uma mãe, lá na colônia Santa Isabel, virou para mim e falou assim: olha, Vicente, criei meu filho, dei o melhor para ele, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Essa semana, o meu gás acabou, olha que interessante. E eu conheço a história. O meu gás acabou, e eu falei com o meu filho: ô meu filho, você não tem uns 50 reais para completar o dinheiro aqui para me comprar o gás, não? Ele falou: mãe, não tenho. E ela viu que ele tinha mais de 300 reais na carteira. E para fazer comida para ele. Ela ficou tão decepcionada. Olha que interessante. Ao ponto de ela chegar e falar: Vicente, me ajuda a explicar isso. Ele tinha o dinheiro, eu sabia que ele tinha. Ela não quis entrar em detalhes, mas ela sabia, ela tinha certeza que ele tinha. Agora, por que ela podia gastar o dela e ele não podia gastar o dele para ajudar ali, que são outros irmãos que tem dentro de casa também? Olha que situação. Aí ela começa a pensar o quê? Puxa vida, eu fiz tanto por esses filhos, eu lutei tanto dentro da minha pobreza, eu lutei tanto. Olha o que meu filho está fazendo comigo. Então, aí, o que acontece? Não era um amor, era uma certa paixão que tinha ali. E essa paixão, ela vai perdendo a força. A gente está cansado de ver isso aqui na Terra. Filhos que eles... a princípio, os pais dão a vida por eles, e que depois que os pais envelhecem, eles sequer fazem qualquer coisa para ajudar os pais. Ainda reclamam ainda. Então, assim, é por isso, sabe, Isabel, que a gente chega com a conclusão seguinte: os filhos não são nossos. Eles pertencem a Deus como nós. Agora, nós temos compromissos com eles. Agora, a partir do momento em que eu tenho eles como minha propriedade, como qualquer coisa na Terra, se a Patrícia tiver todos os cachorros do abrigo como propriedade dela, ela vai desencarnar e vai ficar lá no meio da cachorrada. Ela não vai sair daqui. Porque isso é fato, gente. Isso é Jesus que fala. Mas isso é o amor que a gente sabe sentir, Vicente. Isso não é amor. A gente ainda está treinando o amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Então,
Isso Então, é eu não paixão. mas é a paixão que vai, na verdade, nos treinar, nos aperfeiçoar para um dia a gente chegar a amar. Então, eu Isso. ainda Então, não estou nesse grau de chegar no desapego, de falar assim, esses filhos, eu estou falando com toda honestidade. Então, assim, eu sei que eu preciso, que isso é um processo, né, que a gente vai amadurecendo. Mas a gente não precisa da paixão para a gente chegar no amor? ô Isabel, escuta só, nós precisávamos dela lá atrás. A paixão foi muito importante quando nós ainda estávamos em estado de primitivismo. Nós não somos mais primitivos. Hoje nós temos informação. Olha para você ver. Antes de eu saber, quando eu era católico, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu tinha a ideia de que os filhos são dos pais. Hoje eu já penso diferente. Eu tenho compromisso para com tudo aquilo que chegou às minhas mãos. Mas nada é meu. O que eu levo são atitudes e ações e nada mais. Agora, olha para você ver. Se você já tem um conhecimento que você não pode ultrapassar, por exemplo, você tomou uma multa, né? Então, naquele lugar, você nunca mais vai passar de 120, tá certo? Olha para você ver, Isabel não passa de 80 e tomou uma multa. Então, por quê? Vamos Porque ela moldurar e vamos pregar na parede essa multa. ela estava me seguindo, É um mas não divisor estava de águas. Então, Isabel, é a mesma coisa, sabe? Se a gente ainda continuar a viver na Terra com a possibilidade de exercer as mudanças, mas insistirmos em não mudar, porque às vezes é uma insistência. É meu e pronto, acabou e dane-se o resto. Não. Olha, se nós não começarmos a entender bem esse processo, realmente nós vamos sofrer. Independentemente de você ser amigo de Jesus, de Ezequiel, de Francisco de Assis, você vai ficar preso na terra. Gente, a história do Dimas aqui, ela está mostrando isso para nós. Aqui todos nós que estamos presentes somos trabalhadores do Cristo. A gente é trabalhador, não tenha dúvida. Mas olha para você ver, se nós não fizermos a nossa parte para nós melhorarmos a nossa forma de pensar, de agir, o desapego em todos os aspectos da vida, porque desapegar não é falta de amor, não, pelo contrário. A paixão sim, a paixão, ela escraviza, ela prende as pessoas, o amor liberta. O amor não é presencial. Eu vou trabalhar, eu viajo, eu vou continuar amando Estela do mesmo jeito. Mesmo eu estando à distância, eu não preciso dela estar perto de mim para me amar. Ela perto de mim é para me abraçar, para me beijar, né? Esse é o objetivo, né? Para a gente poder dialogar, conversar, brigar, discutir, um bater no outro, chamar a polícia, prender um, prende o outro. É mais ou menos isso, tá certo? Mas esse desapego, se nós não fizermos, nós vamos sofrer. Não temos. Mas é tudo passo a passo, né? Isso que eu tô falando. Se você já melhorou, aí você vai melhorando, não é uma coisa assim. De um dia para o outro a gente começa a ser desapegado, porque eu já aprendi, eu já sei que eu tenho que desapegar, então agora é só desapegar. Não é bem assim que funciona. Mas escuta só. Vicente, na sexta-feira... informação para aplicar. Vicente, na sexta-feira, agora, na reunião, eu fiz uma pergunta lá para o Ezequiel, porque eu tenho vivenciado muito angústia e ansiedade. Essa angústia e ansiedade é justamente para ficar livre dessas coisas. E ele respondeu bem longamente, que eu creio que não foi só para mim, claro que serve para todos, né? Justamente falando o que você falou. Nós abraçamos a paixão há milhares de anos quando nós entramos no reino nominal. Hoje, nós temos que nos libertar da paixão porque ela não tem mais utilidade, muito pelo contrário, ela passou a ser um problema, né? Então, esse áudio dele de sexta-feira, de aproximadamente aí uns 15, 20 minutos, ele esclarece muito bem isso aí, né? Eu vou ouvir ele assim inúmeras vezes. É porque o reino que nós estamos vivendo hoje, Paulo, é um reino animal. Mas quem somos nós? Nós somos espíritos.
Então, se eu sou espírito e eu estou experimentando no reino animal, o fato de eu estar experimentando aqui não quer dizer que eu deixei de ser espírito. Agora, como eu vivo aqui na experimentação e eu passo a ser o reino animal, diz André Luiz que o maior problema dos espíritos ao retorno espiritual é retornarem humanizados. Esse é o problema. E quando a gente retorna humanizado, onde que nós vamos ficar? Aqui na Terra. Isso aí. Nós vamos chegar lá, Isabel. Faz umas 10, 20 vidas para frente. Duvido. E aí, Paulo? Ô, Paulo, deu tempo para acabar, não? Pois é, tem gente que falou que não estava passando bem, de repente recebeu uma energia. Cansado. Ó, eu não sou culpado, não. Bom, mas é muito Vocês bom. me cutucam. Não, mas é muito vai me bom. cutucar aí, ó, a culpa é de Patrícia. Eu não tenho Se a gente ficar só lendo o livro aqui, sem comentar e sem tirar as nossas dúvidas, né? Ontem eu fiquei, assim, na sexta-feira, quando eu fiz a pergunta lá, meu coração até disparou. Na hora que ele falou assim, alguma pergunta? Eu esperei uma fração de segundo para ver se alguém perguntava. Eu já sabia que ele ia pegar o mouse e apertar, não tem jeito. Eu esperei uma fração de segundo para ver se alguém perguntava alguma coisa, ninguém perguntou. Eu falei assim, eu vou perguntar porque eu estou precisando. E, às vezes, realmente, a gente fica calado aí, às vezes, meses, anos, né? E vai embora cheio de dúvida. Ó, grande problema que nós temos, você sabe o que é? Olha bem, o que é o evangelho para nós? O evangelho é um roteiro de nossa jornada. Roteiro. O que são os livros que o Espiritismo traz para nós? Intelectualização. Nós estamos intelectualizando. E cada vez que nós absorvemos uma informação, nós melhoramos a nossa condição de vida. Mas se eu não tenho como estudar André Luiz, qualquer livro do Espiritismo, e não buscar o Evangelho como roteiro para colocar ele lado a lado, uma coisa com outra. Então, olha que interessante. Eu acabei de falar com a Isabel, né? Palavras de Jesus. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Agora, olha para você ver. Eu estou falando de apego. Se o meu tesouro é qualquer coisa material, o meu coração está aqui. Eu não saio daqui. Eu não vou deixar a terra. Mas nós não podemos abrir mão do Evangelho. Se alguma coisa de algum livro espírita que vocês lerem, que nós lermos, e que tiver contrário ao que está no Evangelho, pode rasgar o livro e jogar fora. Porque ele tem problemas. Porque ele não pode, nenhum livro espírita pode fugir aos conceitos de Jesus. Se fugiu, está errado. Ô Vicente, inclusive Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Perfeitamente, bem lembrado. E às vezes a gente acha que isso aí é uma frase simples, mas se você for analisar, ela é muito profunda. Perfeitamente. E ele fala que, por exemplo... O que é caminho? O caminho é que nós é que temos que seguir, não ele. Sim. Né? O caminho é o aprendizado. Sim, mas aí a questão é a né? seguinte. Eu acho que quanto mais informação a gente vai ter, pelo menos eu vou pensando em mim. Não sei se o Paulo sente isso, porque quando você fez essa pergunta, eu senti até, assim, uma identificação muito grande. Porque eu acho que angústia e ansiedade, eu tenho sentido muito, né? Angústia e ansiedade, em função do tanto de conhecimento, do tanto de informação que eu tenho tido e de não dar conta de fazer o tanto de coisa que eu deveria fazer. Então, de agir da forma que eu deveria. Então, eu não dou conta ainda, eu já tenho informação, mas eu ainda não dou conta. Isso me gera angústia e ansiedade, entendeu? Então, isso é muito complexo. Então, eu fico pensando assim, onde está o equilíbrio, né? Porque a gente tem que encontrar isso em algum momento. Então, a gente vai estudando, tendo informação, eu já vai compreendendo, mas você ainda não dá conta de fazer aquilo que você já entendeu intelectualmente. Perfeitamente. O que chama isso? O que chama isso? Você acabou de falar alguma coisa interessantíssima. O que isso chama? Dor. E que dor é essa? Ela não é física. Ela é moral.
Olha que interessante. É por isso que para a dor moral nós não temos remédio a não ser nós mesmos. E eu só posso aplicar o remédio para mim quando eu busco o remédio. Eu tenho que construir ele para mim. Olha como é que muda tudo. É isso que nós, espíritas, ainda não entendemos. Nós confundimos dor com os reflexos que nós sentimos no corpo. Os reflexos do corpo não são dores. A dor é muito mais positiva. Por quê? Porque a dor é a intervenção da lei em nossas vidas. Então, olha para você ver. Você vai fazer de tudo para tentar entender e aplicar esse processo. Então, você já está vivendo a dor. Ok? É a dor moral. Por quê? Isso está te fazendo pensar melhor, refletir melhor, mudar algumas coisas. Então, vai exigir de você esforço. Agora, se você começa a lutar contra essa dor, sabe o que vai acontecer? Desequilíbrio orgânico. Aí você vai ter o quê? Sofrimento. Olha como é que muda tudo. Muda tudo. Mas é isso. Ô, Paulo, falta muito aí, Paulo? Já são 7. Falta. Então, acho que vai ter que continuar no próximo. Ótimo. Sem problema. Acho que o importante é a gente aprender isso. Só vai dar Paulo e Fernanda. Bom, nós vamos demorar para desencarnar bastante. Mas é isso. Então, vamos encerrar por hoje, então. Vou pedir o nosso amigo Mauro Martins fazer a oração final para nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor, meu Pai, a bênção dessas instruções. Agradecemos a participação, meu Pai, de cada um que o Senhor colocou aqui nesse grupo, nesse estudo. Pai amado, Pai querido, Pai nosso, que estás em toda parte, que seu nome seja santificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Que venha a nós o teu reino de amor, bondade, benignidade, que este reino possa ser instalado dentro das nossas mentes e corações. Que teu pão de amor e bondade que o Senhor nos dá diariamente, meu Pai, que nunca venha faltar. Pai querido, Pai amado, suplicamos ao Senhor que perdoe os nossos erros, as nossas ofensas, e que em nome de Jesus tenhamos condição um dia de ser perdoados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, meu Pai, cair em novas ou velhas tentações, livrai-nos de todo mal. Amém. Porque tua é a honra, tua é a glória que dura para sempre. Que a tua graça, que a tua paz, que a tua luz que excede todo o nosso conhecimento, meu Pai, em nome de Jesus, possa atingir os nossos corações e de todos que estão envolvidos nesse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, viu, gente? Amém. Que assim seja para todos. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Isabel. Oi, Isabel. Boa noite, gente. Tudo de bom. Uma parte é isso aí mesmo, viu, que você falou. Viu?